Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, com o Dr. David Watts, o Dr. Don Paul Gray, com o John e o Dave também. Temos muitos Daves aqui, hein? Mas esse é um nome de um exemplo bíblico, não é? Davi. E vocês são bem-vindos, é muito bom ter vocês conosco. E estamos chegando ao último capítulo do grande livro de Daniel. E eu tenho gostado muito desse estudo, oro para que você também esteja gostando. Quando terminarmos a série sobre Daniel, vamos começar uma série sobre profecias bíblicas, o arrebatamento da igreja, o período da grande tribulação, a segunda vinda do Senhor e a batalha do Armagedon e por aí vai. E eu oro para que você esteja conosco em todas elas e eu espero na realidade que todos vocês possam nos acompanhar. Hoje vamos começar no primeiro versículo. Já falamos disso no último programa, então não vamos passar muito tempo explicando. Mas, Lauren, vamos começar no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, e eu vou ler as anotações depois de você. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel é o grande arcanjo e ele também é chamado de grande príncipe. Ele é o protetor de Israel que protege os filhos do teu povo. Se não fosse por ele, sem dúvida alguma Israel não existiria mais. Um tempo de problemas como nunca houve desde o começo dessa nação até aquele tempo é a mesma coisa que Jesus disse em relação aos 3 anos e meio da grande tribulação. Mateus 24, 21. E naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, fala da tradução de 144 mil judeus no meio do período da grande tribulação. Essa é a criança em Apocalipse 12, 5. Como esses 144 mil judeus vão aceitar a Jesus como Salvador, especialmente depois da metade do período da grande tribulação, quando o anticristo vai ser recebido como Messias por Israel, é desconhecido. Mas se a Bíblia diz que vai acontecer, como diz aqui, então vai acontecer. A igreja não é mencionada, senão talvez no versículo 3. E isso é porque essas profecias têm a ver com o povo de Deus, Israel. Daniel 10, 14. O livro mencionado é o livro da vida. Mencionado, é claro, em Apocalipse 22, do 18 ao 19. Vocês aqui têm alguma ideia sobre como 144 mil vão encontrar a Cristo? Sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta então. John, esse programa aqui, essa rede de televisão, alcança Israel 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a palavra de Deus é um fator poderoso. E algumas pessoas sentem a convicção do Espírito Santo antes de aceitar a Jesus Cristo no coração. E é por isso que eu quero tomar muito cuidado aqui para que o que ensinamos seja o mais bíblico possível, o que conseguimos. E nós não sabemos quem está ouvindo ou quem está assistindo, não sabemos. Mas seria possível que o que estamos falando nesse programa pode influenciar o que acabei de dizer, que pode trazer a salvação dos 144 mil? Acredito que sim. Há anos atrás, eu sei que pode ser meio bizarro para algumas pessoas, mas não vou deixar de falar, pois foi o que o Senhor me mostrou e sei que foi Ele.
Eu tenho uma fome de servir os judeus com o evangelho. Eu estava pensando em ir para uma organização chamada Judeus para Jesus, lá na Califórnia, isso há 35 anos atrás, ou até mais, 40 anos atrás. E o Senhor fechou essa porta e disse, não quero que você vá para lá. Tentei trabalhar em Nova York para trabalhar com uma grande companhia e Deus disse, não vá para lá. E então ele disse, vá para Baton Rouge. Os meus vizinhos diziam que era um brejo, mas para mim não importava, pois o Senhor é quem estabelece todas as coisas, mas o meu coração foi muito tocado, porque, como vocês sabem, o meu pai era judeu, aceitou a Jesus, e eu então, só um instante, o seu pai, quantos anos ele tinha quando aceitou a Jesus? Irmão Swagger, olha só, eu acho que ele tinha 60 anos de idade. Ele chegou a mencionar os 144 mil para você? Não, nunca mencionou, mas ele tinha um grande amor pelos judeus e depois que foi salvo, queria que eles escutassem o evangelho. E eu não compartilhei todos os detalhes da minha paixão pelo povo judeu, que eu acredito que nasceu em meu coração, já disse isso antes, durante a Guerra de 6 Dias, não é? Eu estava diante de uma televisão com o meu pai quando ele começou a fazer vários comentários enquanto eles passavam as notícias. E ele falava comigo sobre Israel e sobre o povo judeu e uma fome nasceu em meu coração naquela época. Eu era um jovem de apenas 9 anos, mas o tempo foi passando e o Senhor nos chamou para cá. E eu não sabia como isso aconteceria, mas nunca vou esquecer quando o Senhor começou a abrir a porta na rede Som Live para alcançar o mundo. Quando você disse, juntamente com a Francis e outras pessoas, vamos alcançar Israel, conversar com os judeus para abrir uma porta para o ministério, entrar em Israel e outras partes do mundo por causa da localidade estratégica de Israel. E o Senhor tocou o meu coração. Não tenho a menor dúvida, talvez eu esteja confiante demais, mas Deus vai usar essa rede de TV e essa programação para tocar os judeus. Eu não estou dizendo que o Senhor me disse isso, não estou, mas eu sei que é possível. E conforme o Senhor nos direciona, olha só, existem milhares e milhares de horas da nossa rede de TV que está arquivado e que vai estar na internet, vai estar imprimido, muita coisa imprimida por aí. Então, durante esse tempo, não é algo além da possibilidade de dizer que, de alguma maneira, vamos alcançar pessoas porque vai tocar a vida de alguém, ou pelo YouTube, ou de outra forma. São tantas coisas desde 2010, quando essa rede de televisão começou, são horas e horas de ensino, e todos os livros, não é? E as revistas evangelistas, são muitas coisas que eu acho que é possível que possa alcançar esse grupo de pessoas também. Tem outras coisas também. O arrebatamento acontecendo, acho que vai ter um grande impacto sobre qualquer um, não é? E então, a fome também. Estou pensando no apóstolo Paulo, muito religioso, né? O principal ali em relação à religião judaica, o judaísmo, e mesmo assim faltava algo. Havia algo dentro dele que clamava por algo mais do que apenas a religião. E essa fome, sabe, que o John mencionou algumas vezes aqui, que acho que é bem poderoso no coração das pessoas. Paulo, ele conhecia muito bem a religião judaica como poucas pessoas conheciam, mais do que qualquer um no mundo, mais do que qualquer outra pessoa, na verdade. E eu tenho certeza de que o que ele ensinou nas suas epístolas, aonde vemos no Novo Testamento, que vai ter um papel muito importante nos 144 mil aceitando a Jesus e por aí vai. Olha, eu espero que o que eu falei influencie, assim como que o Dr. Watts falou, e eu até ficaria muito honrado e maravilhado se o Senhor usasse nossos esforços para tocar o povo dele, trazendo pessoas para Jesus.
E 144 mil é muita gente. É uma grande porcentagem de 6 a 10 milhões de judeus no mundo. Por aí vai. E isso vai acontecer. Não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. E glória a Deus por isso. Eu não sei quantos outros serão arrebatados nessa época. 144 mil judeus serão. E eles vão ter aceitado a Jesus. O nome deles vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E glória a Deus por isso. Mas o Espírito Santo realmente mostra, sem alerta nenhum, sem explicação nenhuma, que esses 144 mil, eles vão aceitar a Jesus. E quando isso acontecer, vai ser um grande testemunho, e muitos gentios serão salvos como resultado do ministério deles. E alguns serão mártires, mas fato é que eles serão poderosos e serão uma voz para o Senhor, como Deus chamou os judeus para ser. E não vamos ver necessariamente daqui, mas vamos saber lá de cima, porque o Senhor vai voltar. A grande tribulação vai ser mais sofrida para os judeus do que para qualquer outro grupo na face da terra. E na realidade, essa é a razão principal pela qual o Senhor vai permitir que venha a grande tribulação, para que Israel aceite a Deus. E vai dar certo. Vai dar certo. Pode parecer que não vai, mas vai sim. O que vai acontecer, se tiver como saber, da influência dinâmica que vai fazer com que Israel aceite a Cristo em relação aos 144 mil? E eu perguntei das duas testemunhas, porque eu sempre imaginei que as testemunhas iam ter uma influência sobre Israel, mas não sei se o tempo está correto, porque eu acho que eles aparecem no meio do período da grande tribulação, não é mesmo? Eu acho que sim. Então, foi o que achei. Então, os 144 mil, como é que eles se convertem ali de acordo com o seu ensino? É na primeira parte da grande tribulação? Eu acho que sim. Nós podemos ver essa informação em Apocalipse capítulo 7, que vai ser logo após o advento do anticristo. Mas e as 2 semanas? E depois no capítulo 11 vemos a descrição das 2 testemunhas e, então, temos que tomar cuidado com Apocalipse, porque às vezes nem tudo é literal, como acho que não seja assim nesse caso. A boa notícia é que Deus vai ter uma testemunha até durante essa época. Israel vai receber uma testemunha e o mundo vai ter uma testemunha de Cristo e a revelação de Jesus. Infelizmente, muitos ainda vão rejeitar e não vão receber, mesmo sendo algo muito comum. O evangelho vai ser pregado por anjos também. Mas como o Dr. Gray falou, faz alguns dias que eu não estudo a respeito dos 144 mil e também eu acho que serão salvos perto do meio ali do período da grande tribulação. Mas eu tenho que pesquisar um pouco mais. Faz alguns dias que não estudo isso. Mas vai ter uma influência em Israel como todo. Uma grande influência. Eu nunca estive em Israel, mas acredito que uma vez eu li que haviam grupos de pessoas ali que, nos últimos séculos, que na verdade estavam escondendo Bíblias nas áreas das montanhas, aonde sentiam que os judeus iam fugir para lá, escondendo essas passagens em vários lugares para que eles encontrassem durante o período da grande tribulação. A maioria deles vai para Petra. Está vazio hoje. Antigamente era um centro comercial bem grande, há muito tempo atrás. Pois é, eu lembro de ver pessoas que estavam escondendo Bíblias lá. É mesmo, isso é interessante, eu não sabia disso não. Para cumprir essa profecia, estavam escondendo Bíblias ali. Assim, é muito possível que a mídia também vai ter um papel muito importante. Então, Bíblias, comentários, livros que temos, coisas imprimidas, sabe? Essas coisas escondidas e sendo colocadas ali podem ter um papel importante. É verdade. Irmão Suega, sobre a sua pergunta original, será possível que esse programa e outros programas como esse tenham um impacto? Eu acredito que sim.
Eu não tenho a menor dúvida. Existem alguns programas transmitidos para Israel agora e estão impactando. A obra de Deus está acontecendo lá, até no meio dos árabes, sabe? Está acontecendo. Quando eu visitei Israel, me disseram que a maior obra missionária da igreja pentecostal era entre os árabes, mais do que em meio aos judeus. Olha, eu não duvido não duvido. Então, tinha um seminário sendo formado lá em Israel e os estudantes eram árabes que se converteram e por aí vai. Então, quando você pensa em todos os árabes que estão lá e a influência que eles têm também, olha, eles têm um povo da televisão lá, um programa lá, então está impactando sim, viu? Amém, tomara que sim. Então continue do versículo 2, se você puder, por favor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desespero eterno. Existem duas ressurreições mencionadas nesse versículo, que estão separadas por um longo período de 1000 anos. A ressurreição da vida acontecerá no arrebatamento da igreja e depois temos a ressurreição da condenação com as pessoas que não estão salvas, que vão ressuscitar, mas não vai ser muito bom. Aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna fala da primeira ressurreição, que tem a ver com todo crente que já viveu desde Abel em diante. Será quando a igreja será arrebatada. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, que acontecerá aproximadamente 1000 anos depois da primeira ressurreição, no fim do milênio, e vai incluir todos aqueles que morreram desde o princípio. Vai ser o tempo do juízo do trono branco. Eu me lembro que, mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, eu ensinei sobre a ressurreição nesse programa aqui. E recebi mais cartas de cristãos que não entendiam. Eles não entendiam as duas ressurreições e não fazia sentido para eles. Acho que nunca tinham escutado sendo pregado e por aí vai. E a primeira ressurreição pode acontecer a qualquer hora. Pode acontecer hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não sabemos quando, mas pode acontecer a qualquer momento. A segunda ressurreição, a primeira é a ressurreição da vida, que é o arrebatamento da igreja. A segunda é a ressurreição da condenação, que vai acontecer na conclusão do reino milenar, ou na era do reino. E toda pessoa que já viveu, estamos falando de muita gente, vão estar diante de Deus no dia do juízo do trono branco. Vão ressuscitar, mas não vai ser muito agradável. Eles não vão se alegrar com isso. E eles então serão lançados no lago de fogo. Todos que não conhecerem ao Senhor, e ninguém ali vai conhecer ao Senhor. E não vai ser algo muito agradável não, viu? E eu espero o dia da ressurreição, da trombeta de Deus, pois o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos vamos encontrar com eles nas nuvens e para sempre estaremos com o Senhor. Por isso consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa é a ressurreição da vida. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos na igreja moderna realmente acreditam na ressurreição? Se eles realmente são crentes, eles têm que acreditar que a ressurreição está chegando. A ressurreição não é algo que eles duvidam, mas sim o tempo, qual será a situação que vai acontecer quando a primeira ressurreição acontecer. Então, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós que estivermos vivos vamos encontrar com eles nos ares para sempre estar com o Senhor. Então, poucos instantes depois que os mortos ressuscitarem, aqueles que estiverem vivos vão ressuscitar. Certo? E 1 Coríntios 15 e outras passagens nos dizem que, obviamente, vai haver uma ressurreição. Paulo ensina que se não existe ressurreição, a nossa fé é vã.
Então, exatamente, vocês ainda estão em seus pecados. Eu duvido que a maioria dos cristãos tentem rejeitar a ressurreição, ou os argumentos geralmente vêm em relação ao tempo desse evento. Acho que teologicamente, algo que está voltando para a igreja moderna é quando a última parte do versículo diz: para não trazer uma vergonha eterna, e isso está falando da ressurreição, da condenação. Existe uma reaparição do que chamamos de aniquilacionismo, e vários teólogos famosos ensinaram isso, e que no lago de fogo, todos que não estivessem em Cristo seriam lançados no lago de fogo, seriam aniquilados e nunca mais existiriam. Mas, tradicionalmente, a igreja ensina uma tormenta eterna consciente, que as pessoas que vão para o inferno serão atormentadas por toda a eternidade. E eu conversei com alguém e a pessoa perguntou por que eu acredito dessa maneira, porque a pessoa acreditava no aniquilacionismo. E esse versículo me fez lembrar disso. Quando ele diz vergonha e desprezo eterno, eu creio que isso reafirma que esse povo que não ressuscitar como justo, mas vão participar da ressurreição dos condenados, eles vão viver um desprezo e serão atormentados por toda a eternidade. E toda pessoa que nasce desse momento em diante, você vai existir por toda a eternidade no céu ou no inferno. Então, o ensinamento que alguns passam aí é como se fosse uma saída, é como se Deus, em sua misericórdia, fosse te aniquilar no lago de fogo. Mas, biblicamente, não vejo isso. Existem vários exemplos quando olhamos versículos que vêm confirmar a tormenta eterna da consciência. Você não só é separado de Deus por toda a eternidade, mas vai ser atormentado no lago de fogo também. Quem ensina isso? Bem, se você estudar, tem um teólogo chamado N.T. Wright. Ele é um teólogo anglicano muito conhecido no meio dos evangélicos. Ele não disse que é um aniquilacionista abertamente. Muitas das coisas que ele escreveu apontam nessa direção. O C.S. Lewis também segue essa linha. O John Stott, que eu também estudei bastante o que ele escreveu, nenhum diz que é um aniquilacionista, mas eles apoiariam essa linha de pensamento que a pessoa não sofreria para sempre, e nesse detalhe eu discordo desses três autores. Os homens tentam se livrar da punição eterna. Eles não estão ouvindo as palavras de Cristo. Certo, exatamente. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e, por favor, não perca o próximo programa. Do Ministério Jimmy Swaggart. Esta é a Rede Som Live.